Você aí que tem uma viagem internacional marcada para um país onde você terá que falar inglês, pelo menos no aeroporto, fica até o final desse vídeo que essa aula é para você. Não tem como você ter uma viagem tranquila sem saber o que eu vou te ensinar aqui. Nessa primeira aula, eu vou te explicar um panorama geral de todo o vocabulário que você vai precisar no aeroporto, para que nas próximas aulas desse primeiro módulo a gente trabalhe com situações, diálogos mais específicos. Vamos lá. At the airport. Logo ao entrarmos no aeroporto, aquela área gigantesca que nós vemos, aquilo é chamado de terminal. Isso, claro, vai depender de aeroporto para aeroporto. Às vezes tem uma entradinha assim menor, com uma food court, uma praça de alimentação, mas aquela área gigantesca, onde você tem os arrival e departure lounges, que são os lounges de chegada e partida, arrival sendo chegada e departure, saída. Toda essa área com os lounges, os gates, os portões, é chamada de terminal, tá bom? Nessa imagem de baixo, nós temos o terminal completo e na imagem de cima a gente tem o foco maior nesses departure lounges. Dá para ver também alguns gates ali, alguns portões para você entrar. Legal. Em aeroportos maiores, nós temos os Flight Information Boards, ou Flight Information Monitors, que é aquele painel, aquele monitor, aquele quadro de voos, com o número do voo, com o destino ou de onde ele está vindo, o horário daquele voo e algumas outras informações. Por exemplo, on time quer dizer que o voo está no horário certo. Last call ou last call no sotaque americano, que é a última chamada. Se está aparecendo last call no seu voo, no painel lá com o seu voo, você tem que correr como você nunca correu na vida. Caso contrário, você vai perder esse voo. Então, se olhou lá no painel e viu last call, corra como se não houvesse amanhã. Senão você vai ficar para trás. Boarding quer dizer embarcando. Você também tem que adiantar, também tem que acelerar o processo, procurar o seu portão o mais rápido possível, mas você ainda tem um tempinho ali. Provavelmente vão ter ainda pessoas na fila, etc. Closed, que é quando o portão já está fechado e você perdeu o seu voo. Lembrando que em inglês a gente não fala I lost my flight. A gente utilizaria o to lose, nesse caso, no passado lost, para objetos pessoais, para um parente que nós perdemos, ou então até mesmo quando a gente se perde, oh, I got lost. Mas, no caso de ônibus, trens, voos, nós usamos o verbo to miss. I missed my flight. I missed the train. I missed the bus. Beleza? Isso vai ser importante em aulas futuras quando falarmos sobre situações adversas. Então, closed já foi. E temos também delayed, quando o seu voo está atrasado. Delayed. Exemplos reais. Olha aqui, ó. Aqui é um Flight Information Board ou um Flight Information Monitor. International Departures, Munich, Go to Gate, Check-in Open. Você vê que tem outras expressões que os aeroportos também utilizarão. A gente viu aqui, ó, boarding, last call, mas tem aqui também, ó, Check-in Open, que normalmente é 45 minutos, uma hora, né, antes do boarding process, para a pessoa já entregar os documentos e fazer tudo bonitinho. Go to Gate, isso também é importante, já fica depois do Check-in Open, para você já se dirigir ao portão. Então é importante você também estar atento a essas variações. Aqui a gente tem algumas que nós vimos, ó, closed, o departed, que já seria depois do closed, como sendo, o avião já decolou, o voo já saiu, já partiu. Em vez de last call, você pode ver também, ó, final call, on time, no tempo certo, delayed, nós vimos isso tudo aí. Aí tem as cidades, ó, destination Amsterdam, Guadalajara, Tokyo. Alguns desses monitors, eles mostram também a airline, a companhia aérea. Delta, United, British. Legal. Deixa eu colocar a câmera aqui de volta. Vamos nessa.
No caso de arrival flights, de voos que estão chegando, temos aqui, ó, cancelled, também é uma opção que pode aparecer quando o voo foi cancelado. Jimmy, por que esse cancelled aqui tá com 2 L's, tá escrito com 2 L's? It's the British Spelling System. Tá? Em muitas palavras, os britânicos eles vão dobrar as consoantes. Tipo em cancel, no passado, cancelled. Em travel, no passado também, traveled. Certo? E a gente tem mais um novo aqui, ó, que é o landed. No caso de uma arrival flight, você está esperando alguém, por exemplo, e está lá no Flight Information Monitor que o voo dessa pessoa landed, quer dizer que ele chegou, ele aterrissou. Então, a pessoa já deve estar chegando ali no lounge dela ou no terminal. Bom, vamos nessa. Luggage check-in. Essa é uma parte muito importante também. Eu normalmente evito check-in my luggage, que é o quê? Despachar a bagagem. Tanto luggage quanto baggage funciona como bagagem. Lembrando que esse é um uncountable noun. É um substantivo incontável. Então a gente não fala one luggage. Quando a pessoa perguntar, isso a gente vai ver nas aulas mais específicas dessa situação, a gente não vai falar I have one luggage to check in. Isso está incorreto. Nesse caso, você tem que se referir ao item, a uma suitcase, a uma bag. Vem comigo para você entender bem essa parte. O que é que a gente normalmente check in? O que é que normalmente a gente despacha? Large suitcases and bags. O que são essas suitcases? São as malas. E bags seriam mochilas grandes, sacolas. E o que seriam large bags? Mochilas grandes, sacolas grandes, aquelas... Tem umas malas grandes em formato, tipo aquelas malas de tenista, né? De 20 quilos, 23 quilos, que são bem pesadas e elas precisam ser checked in. Precisam ser despachadas também. Nós temos outro tipo de bagagem que é a carry-on, que são mochilas de tamanho razoável, de até 10 quilos normalmente, e até small suitcases, malas pequenas, também de até 10 quilos. Eu normalmente evito despachar minhas malas, né? Normalmente eu utilizo uma carry-on, uma suitcase, uma small suitcase, que eu acho que já é suficiente, e um personal item, um item pessoal. Aí pode ser uma purse, no caso das mulheres, né, que colocam uma bolsa pequena, né, aquela bolsinha pequena, ou uma briefcase, uma maleta. Vou até colocar aqui ao vivo, tá? Vou adicionar uma briefcase aqui, ó. Small bags, briefcases. Legal. Isso também é importante colocar, ó. Então, bolsas, mochilas pequenas, briefcases, uma maletinha, backpacks, aquelas mochilas. O que importa é que o que é o item pessoal? É o item que você vai levar na cabine com você, mas em vez de colocar no overhead compartment, vou até trazer a câmera, ó. Em vez de colocar no overhead compartment, que é aquele compartimento que fica acima do seu assento, que é onde a gente coloca as carry-ons, nossas malas, nossas mochilas que tem um tamanho relativamente maior, nós colocaremos o personal item under the seat, sob o assento. Então esse item pessoal, esse personal item, tem que ser num tamanho adequado para ele caber ali. Senão, a flight attendant, ela vai reclamar. Você não quer receber esse tipo de reclamação. Aqui nós temos uns exemplos, ó. Essa orange suitcase é bem grande, parece ser uma de 23 quilos, 22 quilos por aí. A gente tem uma blue suitcase aqui. Apesar de ser um desenho, ela aparenta ser um pouco menor, até 10 quilos. Isso aí vai depender da companhia aérea. Isso vai depender da airline. Aqui a gente tem uma briefcase, uma maletinha e uma backpack, ou uma rucksack. Uma bag também pode ser. Beleza. Aqui a gente tem o momento exato onde esse check-in acontece. A gente chega lá, fala com uma das atendentes e
muitas das vezes nós temos que previamente pagar uma taxa check-in our baggage, our luggage, tá bom? Isso aí também varia de airline para airline. Ó, essa parte do Immigration and Passport Control eu vou passar, porque a gente tem uma aula exclusiva para isso, com muito detalhe, tá? Existem perguntas que eles fazem lá que são perguntas padrão. Às vezes o agente é bem tranquilo, ele não vai fazer nenhuma pegadinha, não vai tentar pregar nenhuma peça para ver se você cai. Quanto ao número de dias, que já aconteceu comigo e com o Ari, por exemplo, dele perguntar "How long will you be staying in London?" E a gente responder a quantidade de dias, ele mudar de assunto e ele falar depois a quantidade de dias errado para ver se a gente concordaria, e aí a informação não ficaria certa, não bateria com o que a gente tinha dito anteriormente, e ele pegar a gente no pulo ali, mas sendo que a gente só estava indo a turismo mesmo, mas eles fazem isso. Então a gente vai ter uma aula só para isso aqui, perguntas adicionais, alguns diálogos que eu vou estar explicando tudo bonitinho, tá? Aqui a gente tem um exemplo do Passport Control, o agente de imigração que fica ali fazendo essas perguntas. Eu creio que é a parte do processo do aeroporto, numa viagem internacional, onde as pessoas ficam mais nervosas, principalmente quando elas têm que falar inglês. Então eu sempre gosto de preparar meus alunos muito bem para isso. E vocês estão me ouvindo falar que nas próximas aulas eu vou explicar isso, vou explicar aquilo, com a maior riqueza de detalhes, mas isso será somente para aqueles que estiverem na próxima turma do meu curso de inglês para viagens. Lembrando que até essa data aqui, as inscrições estarão abertas e com desconto para quem está assistindo esse vídeo. E depois disso, só daqui a um tempo, quando houver uma nova turma. Aproveite para adquirir o curso e aproveite para ir para sua viagem tranquilo, confortável, de cabeça erguida e muito bem preparado. Depois de passar pela imigração, nós temos o processo de boarding, de embarque. Isso acontece bastante quando a gente sai do Brasil e tem que fazer escala em outro lugar. Muitas das vezes temos que passar pela imigração lá antes desse segundo embarque. E aí, lá no portão, a gate attendant, ela vai pedir: "Can I see your boarding pass and passport, sir?" Ou "Madam." E aí, raramente, hoje em dia, pelo menos eu, imprimo o cartão de embarque, né. Tem muita gente que gosta de tirar o cartão ali impresso naqueles totens do aeroporto, mas tem gente que gosta, né, você pode fazer isso, sim. Normalmente eu só utilizo o celular mesmo, né, no próprio aplicativo da companhia aérea e escaneio. Lembre sempre de increase the brightness, de aumentar o brilho da tela, para facilitar na hora do escaneamento ali, tá bom? Esse aqui normalmente é o momento onde isso acontece. A gente entrega o passaporte, mostra o boarding pass, ou passa ali no scanner, ou escaneia ali, a gate attendant vai olhar, e aí nós estamos finalmente prontos para embarcar. Finalmente no avião, que nós chamamos de aeroplane no British English e airplane ou airplane no American English, nós temos diferentes tipos de seats, de assentos. Nós temos o window seat, que é o assento da janela, e o aisle seat, o assento do corredor. Corredor em inglês é aisle. Jimmy, só corredor de avião? Não, corredor de mercado também, por exemplo. A gente tem os aisles. Isso funciona muito para domestic flights, que são o quê? São esses voos com aviões menores. Por exemplo, da última vez que eu viajei de Lisboa, ou foi do Porto, para Manchester, esse foi o modelo de avião que utilizaram. Um avião com somente o window seat e o aisle seat. Mas, para voos internacionais, é bem provável que a airline utilizará aviões com 3 assentos colados, às vezes até 4. E, em vez de ter somente um aisle, são 2 aisles. Então, tem 3 assentos aqui. Vou trocar a câmera para ficar melhor. Ó. Tem 3 assentos aqui em um lado. Aí tem um corredor aqui. Aí tem mais 3 assentos aqui no meio. E aqui tem outro corredor. E por último, mais 3 assentos na ponta. Então são aeronaves gigantescas. Boeings, como o pessoal chama, né? E aí não somente você terá o window seat e o aisle seat, mas também o middle seat. I usually take the middle seat.
because I travel with my girlfriend and she loves the window seat. So I won't let a stranger sit right next to her, right, and make her uncomfortable during the trip. So I make the sacrifice of taking the middle seat. I always take the middle seat. I don't like it, but I do it anyway. A única coisa que você não pode fazer é escolher isso aqui, ó. Se a aeromoça chegar para você e pedir para trocar os seus assentos por bathroom adjacent seats, não troque. Ah, é porque uma criança tá chorando e não sei o quê. Não troque. Os bathroom adjacent seats são os piores lugares no avião. Por quê? Porque são assentos adjacentes ao banheiro, próximos ao banheiro. Você não consegue dormir porque toda hora alguém vai no banheiro. Você não consegue comer direito porque fica um fedor de tolete e urina absurdo. Então, são os piores lugares para você ficar no avião. Você só vai lá se não tiver jeito. Ah, você marcou a viagem atrasado e tal, não escolheu, demorou de escolher os assentos. Aí tudo bem, não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas, se puder escolher, ou se a flight attendant pedir para você, por um acaso, trocar assim, porque fulano não gostou e tal, não troque. No, thank you. No, I'm okay. Cheers. Unfortunately, I'll have to decline that. Tá bom? Pro seu próprio bem e pelo bem do seu nariz e pelo bem do seu sono, não aceite essa troca. Aqui nós temos também os tipos de voo. Tipos de flights. Nós temos os direct flights, como o próprio nome diz, voos diretos, ou non-stop flights, mesma coisa, voos sem parada, voos diretos, eles significam a mesma coisa. E nós temos os connecting flights, ou layovers, que também significam a mesma coisa, que são aqueles voos com conexão, tá? Muita gente confunde isso aqui, ó, layover, a layover flight, com stopover, mas são coisas diferentes, tá? Um voo que tem essa layover quer dizer que você vai parar em um lugar, mas você vai dar sequência naquele mesmo dia. Pode ser que seja 1 hora depois, 3 horas depois, 5 horas depois, 8 horas depois, mas você vai dar sequência, você vai dar continuidade ao seu destino final naquele mesmo dia. Um stopover, normalmente você tem mais de 24 horas parado nesse ponto B. Digamos que você queira ir do ponto A ao ponto C. Um layover, você fica no ponto B e depois vai pro ponto C no mesmo dia. No stopover, você pode ficar 1, 2, 3, até normalmente 5 dias nesse ponto B. Aí depois você dá sequência à sua viagem, tá? Então esse stopover é uma parada muito mais longa do que um layover. E aí quando chegarmos no nosso destino final, a primeira coisa que precisamos fazer é ir ao baggage claim. Precisamos retirar a nossa bagagem, as nossas malas. Isso é referente às malas que nós despachamos. Se você despachou a sua mala, você tem que recebê-la de volta. Aqui está um exemplo, ó, do baggage claim. A gente chama esse esteira aqui de belt. Então a sua suitcase vai estar no belt, passando ali. Quando chegar a sua vez, você simplesmente retira ela. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, faça parte da minha nova turma de inglês para viagens. É muito melhor você investir em educação e ter uma viagem tranquila por estar mais preparado do que pagar uma fortuna depois para resolver problemas causados pela falta de preparação. So, I'll see you next time.